Evangelho de João, ele foi escrito em 4 blocos de assuntos, né, que são interligados, que têm uma coerência. Do capítulo 1 até o capítulo 4, final do capítulo 4, nós vamos ver que o apóstolo trabalha um determinado assunto. E aí, no capítulo 5, só para os irmãos entenderem a linha de raciocínio, para que nós possamos chegar lá no capítulo 8 do Evangelho de João, está dizendo assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Aí então, a partir do verso 2 do capítulo 5, o evangelista João, ele já começa uma outra narrativa, já um outro assunto. E ele trabalha todo o capítulo 5. Capítulo 6, ele começa novamente um assunto diferente. Depois destas coisas, capítulo 6, verso 1, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiu numerosa multidão. E ele vai então até o capítulo 7, esse bloco. Capítulo 7 começa outro assunto também. Passadas estas coisas, Jesus andava pelo mar, ou seja, andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia. E aí do capítulo 7 até o capítulo 21, ele vai discorrer em assuntos que são coerentes, que têm uma coerência textual. Irmãos, Jesus tinha um ministério, e nós entendemos bem isso. E em boa parte dos evangelhos, nós vamos ver esse ministério. E eu queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos abrir um pouquinho de Bíblia, mas isso é bom. Lá no capítulo 4 de Mateus, Mateus 4, verso 23. Esse ministério de Jesus, ele inclui justamente o aconselhamento bíblico. É por isso que nós vamos lê-lo. Mateus 4, 23 diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aí a imagem do aconselhamento bíblico que Jesus realizava. Ele percorria todas as cidades, povoados, pregando, ensinando e curando as doenças do povo. Mas quando surgiu o aconselhamento? Lá no Jardim do Éden, quando Deus se encontrava com o homem todos os dias. Deus o aconselhava, Deus lhe dava diretrizes, Deus ensinava como ele deveria fazer. E durante todo esse processo, nós sempre tivemos, o povo de Deus sempre teve conselhos. Moisés teve que instituir juízes para aconselhar, para direcionar. E nós então vemos aqui o início do ministério de aconselhamento em Cristo. Ele andava por todas as cidades, aldeias, pregando, ensinando e curando. Vamos lá no capítulo 9 de Mateus, verso 35. Mateus 9, 35. E Mateus vai dizer de novo: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então aqui, Mateus está confirmando esse ministério. Mas por que isso tem importância nas nossas vidas? É onde justamente nós vamos agora lá para o capítulo 8 do Evangelho de João. Irmãos, para que nós possamos entrar no referido capítulo,
aconteceram algumas coisas antes, como eu disse para vocês, elas têm coerência no texto. São fatos que aconteceram consecutivamente até que se chegasse a esse ponto onde aconteceu essa referida passagem. Então Jesus, ele caminhava pela Galileia, Judeia, pregando, ensinando, curando, e havia muita dissensão, havia muita discussão entre os principais sacerdotes, escribas e fariseus, nas questões da lei que Jesus estava quebrando, para que eles pudessem então encontrar uma falha de Jesus, para que pudessem condená-lo. E aqui mostra que Jesus, quando caminhava, ensinava e pregava, ele sempre estava rodeado, cercado de pessoas. E ele sempre estava no templo, na sinagoga. E aqui não foi diferente. Os guardas foram mandados para prender Jesus, no verso 25 do capítulo 7, e aí há uma grande discussão, e já no verso 37 diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus exclamando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava aqui confirmando o que ele havia dito para a mulher adúltera lá no poço de Jacó, que se ela bebesse da água que Jesus desse para ela, aquela água seria um rio de água viva fluir do seu interior. Naquele momento, no capítulo 4, Jesus ainda não estava se referindo, ou seja, ele estava confirmando aqui agora, que ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus que havia de ser derramado em nós, e que nós passaríamos a ser a habitação do Espírito de Deus. E uma coisa que eu achei interessante, a música ali, né, coadunou com a mensagem. Justamente isso, nós somos o templo, a casa, a morada do Espírito de Deus. E aí os guardas não conseguiram prender Jesus e eles então voltam para os seus mandantes, para os escribas e fariseus, os sacerdotes. E como funcionário público da área militar, irmãos, eu fico imaginando essa cena. Os guardas obedecem ordens, né? Tem todo um estatuto, tem toda uma regência, disciplina, hierarquia, e eles são mandados para prender Jesus. Porém, não conseguem, porque a doutrina, o ensinamento, as palavras de Jesus, não proporcionava nenhuma oportunidade para que pudesse apontar uma falha, para que pudesse apontar o dedo para Jesus e dizer: olha, agora nós te pegamos, vamos te levar preso. Mas até então não acontecia. E esses guardas voltam para os seus comandantes, e eles então perguntam, né, no verso 45, eles voltaram e eles questionaram: por que vocês não trouxeram? Porque nós jamais vimos alguém falar desse jeito. E os fariseus então, os sacerdotes se iram, né? Eu imagino um coronel, um general, recebendo o seu soldado, que foi fazer uma prisão, cumprir um mandato de prisão e chegou lá e não conseguiu. E ele volta então e fala: cara, eu não consegui prender. Rapaz, mas xinga esse camarada. E esses sacerdotes aqui devem ter soltado os cachorros nesses guardas que foram buscar o Senhor, prenderam Jesus e não conseguiram. E aqui já no finalzinho do capítulo 7, ele diz o seguinte: Nicodemos interveio, né, porque eles queriam condenar a Jesus, e Nicodemos intervém. Acaso a nossa lei condena alguém sem antes julgá-lo? Né? E os escribas e fariseus então soltam os cachorros: acaso você também é da Galileia? Vemos que da Galileia não se levanta profetas. E então começa o capítulo 8. No verso 53 diz o seguinte: cada um foi para a sua casa. Quem? Os escribas, fariseus, saduceus,
todos aqueles que queriam prender Jesus. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Passou a noite lá, de madrugada, no verso 2, voltou novamente para o templo, aonde ele já estava no dia anterior, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Vamos tentar aqui nos colocar dentro desta plateia. Você agora ouvindo e vendo Jesus. Dezenas, centenas de pessoas à sua volta. E Jesus sentado no meio. Uma expressão calma, uma expressão tranquilizadora, porque todos queriam estar perto dele, todos queriam estar no convívio dele, todos queriam comer dos pães que ele multiplicava. E Jesus ensinando, pregando, falando, mostrando, as pessoas maravilhadas, boquiabertas, curas acontecendo, e de repente, verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Olha só a cena. Vários homens, com um propósito definido, tentar providenciar um flagrante. Pegaram a mulher e conduziram justamente ao templo onde Jesus estava ensinando, cercado de pessoas, e eles então ficam no centro, no meio, onde estavam de pé, e apontam para Jesus: Senhor, mestre, né? Uma arrogância tremenda, né? Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés manda que nós apedrejemos. E o Senhor, o que é que nos diz? Se você estivesse lá, irmão, vivenciando essa situação, coisa que nós passamos isso todos os dias. Todos os dias nós vemos pessoas sendo acusadas, sendo apontadas de erros, de falhas, de problemas, de pecados. E muitas vezes somos levados a pensar como aquelas pessoas estão pensando. A ver aquela pessoa que está sendo apontada como aquelas pessoas que estão apontando. E achar que aquela pessoa, de fato, tem que pagar com a própria vida. Imagine você sentado lá vendo esta cena. Eram os fariseus, escribas, homens versados, inteligentes, que estão apresentando agora uma prostituta, uma adúltera, uma pecadora. E Jesus, nem se incomodou. Continuou abaixado. E o texto diz que eles insistiram, perguntando, insistindo, querendo saber qual era a reação, ou qual seria o desfecho daquela situação. O propósito, está claro, o texto está dizendo aí que eles queriam tentar o Senhor. Mas qual era o motivo aí? Qual era a circunstância do pecado? Primeiro, Levítico 20, verso 10, diz que se um homem se deitar com uma mulher do próximo, está cometendo adultério com ela. Os dois. Não é só ela, não é só ele. E os escribas sabiam muito bem disso, porque eram versados. E eles apontam Jesus para que Jesus, então,
mandasse, não, apedreja. Aí eu não, o senhor errou. Porque na lei está dizendo o homem e a mulher. E provavelmente, se nós estivéssemos lá, nós iríamos falar isso também, não. Vamos matar, mas vamos lá buscar o homem. Porque estão em pecado, estão transgredindo a lei. Estão transgredindo a lei. Irmãos, o que eu quero fazer você entender ou ver comigo aqui, o que é de fato que o aconselhamento bíblico faz numa situação dessa. Jesus é o conselheiro, e aquelas pessoas chegam ali exaltadas, provocantes, perturbando a ordem, perturbando o ensino, apresentando uma questão da lei, e Jesus pregando o reino de Deus, Jesus pregando a misericórdia, a graça, Jesus pregando vida eterna, a água da vida, derramamento do Espírito, pregando longanimidade, pregando arrependimento de pecados. E a palavra diz que Jesus se levantou. Irmãos, olha só que cena espetacular. Imagine você sentado, do jeito que vocês estão. Aqui no meio, uma roda de homens intelectuais. Porém, somente com o conhecimento da lei, nada da graça. Acusando uma mulher de pecado, de ter errado e de ter preparado aquele flagrante. Senhor, vamos matá-la, vamos apedrejá-la. Jesus se levanta, olha dentro dos olhos daqueles homens, daquelas pessoas, e eu tenho plena convicção de que eles olharam nos olhos de Jesus para ver qual seria a resposta que Jesus iria dar. E Jesus então os leva a uma autoconfrontação. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ou que atire pedra. Que paulada. Que paulada. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu já passei por isso. Na minha profissão, cansei, né? Mas depois é que a gente vai refletir, porque a gente está querendo cumprir a legislação, mas nós deixamos de olhar para Deus. O que diz lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, irmãos? Que o julgamento precipitado é temeroso. Não julgueis e não sejais julgados, pois com a medida que julgardes, sereis julgados. Não que você não tenha condições de julgar, nós temos sim, porque somos chamados para isso, que a palavra diz que nós julgaremos o mundo. Mas o fato aqui, irmãos, é que estando em pecado, estando em falha, estando devendo, querer se justificar, querer dizer que está certo, e Jesus então, lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus também confronta aquelas pessoas hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, para ver claramente, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Irmãos, nós temos o costume de condenar antes mesmo de conhecer, de acolher, de conversar, de tratar com determinadas pessoas. Não é todo mundo não, determinadas pessoas.
Mas aí Jesus vem e traz essa autoconfrontação para aqueles homens que estavam querendo, ou seja, estavam julgando e queriam condenar aquela mulher à morte. Ou olhem para dentro de vocês, olhem para as suas falhas, olhem para os seus problemas, olhem para os seus pecados, olhem para o seu orgulho, olhem para a sua soberba, olhem para os seus pecados sexuais, olhem para os seus pecados mais famigerados, para que você então tenha condições de refletir, de tirar o cisco do olho de alguém. Irmãos, a palavra nos chama para nós refletirmos a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Nós somos chamados para refletir a imagem de Jesus. E é tudo isso aqui que Jesus está dizendo, para que nós possamos enxergar, entender tudo aquilo que Jesus está fazendo, como se fôssemos nós que estivéssemos fazendo. Que significa refletir a imagem de Cristo? É como se eu me parecesse fisicamente com Ele? Não. Não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com reflexo. Tem a ver com se parecer numa totalidade. Quando você é escolhido por Deus, e o texto está dizendo lá em Romanos 8, 29, você foi predestinado para ser a imagem de Jesus. Irmãos, ser a imagem de Jesus é você ver como Jesus vê, é as pessoas olharem para você e olhar nos seus olhos e verem os olhos que Jesus olhou para essas pessoas, é você entender como Jesus entende, é você acolher como Jesus acolhe, é você ser longânimo como Jesus é longânimo, é você ser abençoador como Jesus é abençoador, é ser confrontador como Jesus foi confrontador, fazendo aquelas pessoas entenderem quem eles eram. E o momento em que eles entenderam quem eles eram, olhando nos olhos de Jesus e se autoexaminando, se autoconfrontando, a máscara caiu. Dos mais velhos até os mais jovens, daqueles homens que estavam ali no meio, foram saindo um por um, até ficar somente Jesus e a mulher. Alguns dias atrás, eu tive uma experiência parecida com essa, mas através de WhatsApp. Lá no condomínio onde eu moro, só para os irmãos entenderem o que significa isso na vida de uma pessoa. Tem um grupo, né, em que os moradores se comunicam. E teve um rapaz que foi chamado pelo porteiro para ir lá na portaria pegar a marmitex dele que havia chegado. E o rapaz saiu do apartamento e foi lá, só que são 3 blocos, e todos os 3 blocos são os mesmos números de apartamento, só muda a letra A, B e C. O rapaz saiu do apartamento tal e foi lá na portaria, pegou a marmitex dele e levou para casa. Aí chegou outro rapaz de outro bloco, mas com o mesmo número de apartamento, só que não tinha o bloco na marmita. Cadê minha marmita? Não, tem marmita aqui não. Aqui tinha aqui, o rapaz pegou. Irmãos, aquele jovem, ele é jovem, é repórter, ele pegou o celular e começou
a chamar o rapaz que foi lá buscar a marmita de ladrão. Eu comprei uma marmitex, entregaram a minha marmitex e teve aqui um ladrão que roubou a minha marmitex. E eu agora estou com fome. Irmão, choveu de mensagens condenando aquele rapaz que foi lá e pegou a marmitex do outro sem saber que era de outro. Porque não tinha número de bloco, só tinha o número do apartamento. E quem comprou a marmitex não foi ele, foi a mãe dele que ligou no restaurante e mandou entregar para ele. Só que o rapaz que ficou sem a marmitex, a dita marmitex que ele tinha comprado, ele chamou o cara de ladrão, incentivou as pessoas a condenarem o rapaz sem saber o que havia acontecido, e todo mundo já queria linchar o rapaz porque pegou a marmitex que não era dele, que na verdade ele não sabia, mas que a mãe já tinha comprado para ele. E aí, esse rapaz, que é repórter, que ficou sem a marmitex, ganhou outra marmitex. O senhor foi lá e deu para ele. O rapaz do restaurante chegou e entregou, da portaria. Está aqui sua marmitex. Ele foi lá, pegou a marmitex e ligou no restaurante. Falou, não recebi a marmitex. O restaurante ligou para o entregador. Falou, você não entregou a marmitex? A segunda já? Entreguei, deixei lá agora. Então volta lá porque o cliente disse que você não entregou. E o rapaz voltou lá. E eu estava lá na portaria nessa hora, conhecendo as circunstâncias da situação. Olha, eu entreguei a marmitex aqui agora. Não, o proprietário que comprou a marmitex pegou a marmitex, mas ele ligou no restaurante dizendo que não pegou. Gente, se aquele rapaz que pegou a primeira marmitex tivesse descido lá embaixo, o povo tinha linchado ele, fazendo juízo de uma pessoa que nem ao menos sabe da situação que aconteceu. Justamente parecida com isso aqui, só que agora através de redes sociais. Aqui foi ao vivo, a cores. No final das contas, o restaurante mandou outra marmitex, a terceira. O cara que comprou a marmitex, que foi a segunda, que disse que não chegou, pegou também a terceira, e a terceira marmitex foi cobrada do entregador, que foi levar a segunda, que o cara disse que não recebeu. E quem ficou de bonito na história? O repórter, bonitão, que fez toda a confusão, chamando os outros de ladrão, e ele que foi o mau caráter, porque ele ficou com duas marmitex e não pagou nenhuma. Justamente. Gente, e eu fiquei vendo, o problema foi esse, eu fiquei vendo toda aquela situação no WhatsApp, o povo querendo matar, querendo condenar, chama a polícia, chama a síndica, vamos gente, vamos descer lá, vamos linchar esse homem. Com qual propósito, gente? Aponta para mim um santo nessa história, o principal pecador ali, se tem principal, né? Era o próprio cara que gerou toda a situação. Gerou toda a confusão. E eu vendo aquele, gente, calma, ninguém sabe o que está acontecendo. Por que vocês já estão condenando antes mesmo de acusar? Primeiro você acusa, condena e depois executa. Não, já estava condenando e querendo executar. Precipitadamente. E quantas vezes nós agimos assim por impulso? Sangue quente. A própria personalidade nossa nos leva a fazer isso, muitas vezes. A ira, a raiva, né? Já queremos partir para a agressão, para o ataque. Ao passo que o próprio texto diz que nós fomos chamados para refletir essa imagem, como Jesus está fazendo, a trazer uma autoconfrontação, a trazer situações em que você possa refletir aquilo que você está executando, fazendo. E tudo isso tem um objetivo, irmãos, é para a glória de Deus. Nós que somos cristãos, nós temos que crescer nessa graça que nos leva a refletir essa imagem, que nos leva a vivenciar situações aonde nós entramos como
apaziguadores. Lógico que não é toda situação que a gente vai ver dessa forma. Tem situações que não tem como. Mas tem situações que nós vamos precisar agir, fazer, mostrar a nossa imagem de Cristo, trazendo reflexão, trazendo autoconfrontação, fazendo as pessoas pensarem que de fato é aquilo mesmo que está acontecendo, é aquilo que de fato está sendo feito. E nós temos que buscar isso. A palavra diz para nós não julgarmos, se nós não estivermos em condições de julgamento. Nos momentos, nós temos que olhar para dentro de nós. Temos que fazer uma autoconfrontação, para ver se nós estamos refletindo a imagem de Cristo, para que nós possamos tomar as decisões acertadas, as palavras acertadas, as condutas acertadas, para glorificarmos o nosso Deus. Não podemos agir por impulso, agir segundo o que as pessoas estão dizendo, sem tomarmos pé ou conhecimento dos fatos, para que possamos então refletir essa imagem do Senhor. Amém? Convidar os irmãos a fechar os olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos crescendo na estatura e graça diante do Senhor. Pai, a cada dia que nós vivemos é um aprendizado novo. São situações novas, são circunstâncias novas, e é mais um dia que nós temos a graça do Senhor sendo derramada em nossas vidas. E todos os dias, Pai, nós somos colocados em xeque, em dificuldades, em problemas, e nós muitas vezes criamos esses problemas. Mas nós queremos pedir ao Senhor, Pai, para que o Teu Santo Espírito, Ele possa nos trabalhar, como diz lá em Romanos 12, trabalhar o nosso caráter, deixando o Espírito de Deus nos conduzir em crescimento, experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus, porque a nossa renovação de mente, Pai, ela tem que acontecer todos os dias, mas nós renovamos a nossa mente quando nós permitimos e obedecemos a Tua palavra, e o Teu Espírito Santo, então, nos faz mudar. E aqui, Pai, nós vimos nesse fato ocorrido de Jesus e a mulher samaritana, ou digo, a mulher adúltera, no final da situação aqui, da passagem, ficou somente Jesus e a mulher em pé. E aquela mulher que viu ou olhou nos olhos de Cristo, nos olhos do seu Salvador, também foi autoconfrontada com os seus pecados, com os seus erros, com as suas mazelas, e mudou de vida. Nos ensina, Pai, a também mudar de vida. Nos ensina, Deus, a enxergarmos como Jesus, a entendermos como Jesus, a pensarmos como Jesus, a refletirmos e agirmos como o Senhor, como Nazareno, Pai, porque nós fomos chamados para refletir essa imagem. Nós fomos chamados para brilhar na escuridão, para ser sal, para ser luz. E todos os dias, Pai, nós necessitamos desta graça maravilhosa do Senhor nas nossas vidas, para que possamos então desempenhar e executar todas as missões que o Senhor tem nos dado, Pai, para refletirmos a glória do Senhor e glorificarmos o Teu nome através das nossas vidas, Pai. Pois assim nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.